Você já ficou na beirada de uma janela, olhando pra baixo e pensou, e se eu pulasse? Ou mesmo quando você tá dirigindo um carro e imaginou o que aconteceria se você virasse o volante do nada? Eu não tô falando de uma tendência suicida, e sim uma curiosidade meio mórbida, de saber o que aconteceria. Qual seria o resultado de algo claramente imprudente e fatal? Somos criaturas obviamente curiosas e a nossa mente gosta desse lado, explorando quais coisas nós fazemos bem e quais devemos evitar. Uma cabeça que quer tão avidamente entender o mundo que rodeia a gente e as consequências das nossas ações. E se você pulasse na linha de metrô? E se você atravessasse a rua junto do ônibus? E se Robert Eggers fizesse uma reimaginação de um filme clássico alemão? Nosferatu de Eggers vem falar desse chamado mórbido que temos em nós e explora quão profundo e sedutor ele pode ser para muitas pessoas, principalmente se você for uma mulher na Alemanha do século XIX. Nosferatu de Eggers é uma reimaginação de um clássico de 1922, que tem uma história bem peculiar: o surgimento do expressionismo alemão depois da Primeira Guerra Mundial, e o uso dessa estética distorcida com muito contraste entre luz e sombra, algo que eu tenho um grande apreço. Não foi só um filme clássico de terror, como perseguido judicialmente pela mulher de Bram Stoker, Florence Stoker, por se tratar de uma adaptação não autorizada do famoso romance Drácula, lançado em 1897. Ainda que ela até tenha ganho na justiça, e a determinação judicial era que destruísse o filme, já tinha sido enviado para outros países e ficaria para sempre na história. Nosferatu foi na sua época parte de um movimento que fugia do realismo e do naturalismo, trazendo essa expressão mais exagerada, até mais intimista e interna, e a algum ponto emocional. O que se reflete bem no filme de Eggers, que é cheio de câmeras rápidas, dos zooms súbitos, dessa aura de fábula gótica. E não fugindo do que Nosferatu de 22 se foca, a história gira em torno de Thomas Hutter, um corretor de imóveis que acabou de se casar com a bela Ellen Hutter, e tá querendo mostrar que não é só um marido competente, como é capaz de bancar a nova vida deles. Para isso, ele é enviado para fechar um contrato nos confins de um castelo num lugar bem conhecido, a Transilvânia, no ano de 1838. Como esse filme é do diretor da Bruxa, do Homem do Norte e do Farol, você imagina que nada de bom vai vir dessa pequenininha aventura. Thomas se enfia numa comunidade local de ciganos e logo quando ele fala sobre o castelo, ele acaba sendo um rechaçado. Quando ele acorda na manhã seguinte, ele acaba vagando pela floresta até ser levado por uma carruagem muito estranha. A coisa toda é tão surreal e esquisita que é impossível você não ficar desconfortável com a chegada dele no castelo. Principalmente quando Thomas encontra o tal conde rico que estava querendo assinar o contrato de uma nova moradia. Mesmo no escuro dá pra ver que o cara tinha um bigodão de o Conde Orlok de Eggers se baseia fortemente na história que deu origem ao Drácula e que em parte inspirou Bram Stoker. Vlad III foi um príncipe que reinou a região da Valáquia no século XIV, que hoje em dia é na região sul da Romênia. Ele foi propagandeado com certo mérito por ser um terrível regente carniceiro que tinha como a sua marca principal expor seus inimigos empalados em círculo. E tudo isso na tentativa de rechaçar os soldados otomanos que foram enviados para tomar aquela região com um exército muito maior que o dele. Então esse príncipe foi chamado de Vlad, o Empalador. E dentre as muitas histórias que acabaram rondando esse mito de Vlad, foi que ele pegava o pão e bebericava ali no sangue dos seus inimigos. Já no filme do Eggers, ele curte mesmo é tomar sangue do peito mesmo. Nem no pescoço ele vai, direto na fonte, direto no coração. E é exatamente isso que rola com Thomas depois de assinar um contrato bastante duvidoso. O objetivo do Conde Orlok não é ter uma casa na cidade de Wisburg, onde Thomas vive, mas sim tomar a mulher dele. Ellen é uma jovem que se mostra no começo como indefesa, em certo nível até doente, o que se desenrola em convulsões constantes. Ela sofre desde nova e parece ter encontrado conforto no seu marido, o que faz ela se sentir profundamente angustiada quando Thomas precisa partir para o seu trabalho. Para ela, o dinheiro não é tão importante. Ela vê naquele homem, no seu marido, como fonte de um outro em si, e o desejo
tanto sexual mostrado na primeira cena, quando ela acorda e suplica para que ele continue na cama com ela. O que se esconde por trás desse desejo tão forte é o mistério que o filme vai carregar durante a história toda, brincando com a percepção se Ellen é a culpada do mal que eventualmente vai chegar na cidade. A sombra do Conde Orlok se mostra a sombra da própria Ellen, uma sombra que suplica por algo intenso e absoluto, algo imparável. Ellen é uma mulher vivendo no século XIX. E como uma mulher na Alemanha, ela vivia sobre o Marco Civil Prussiano. Um avanço em questão da legalidade civil na época, mas ainda uma forma bem patriarcal de lei. No geral, mulheres precisavam do pai ou de um marido para atuar na maioria das atividades civis. Além de não trabalharem, na maioria dos casos, eram dedicadas a cuidar do lar e dos filhos. Tinham pouca voz em decisão, como a sua atuação, a sua moradia, a guarda legal dos filhos. Não podia ter herança nem propriedade no seu nome. Fora que elas não podiam nem votar, nem participar de cargos políticos. Ellen vive nesse mundo, e com seu passado de doenças, parte da sua felicidade, da sua emancipação, foi conhecer o Thomas. Mas Eggers brinca bastante com quem Ellen é e a sua relação com a própria situação. O filme abre mostrando um juramento de casamento entre o Conde Orlok, Nosferatu, e a jovem Ellen, num ritual bastante sexual, o que até te deixa um pouco constrangido, porque o filme abre com a Ellen gemendo baixinho. A angústia dela cresce ao saber da ida do marido pra longe, e ela descreve especificamente o seu sonho como um casamento, que no lugar dele como noivo havia algo terrível, a própria morte. Mesmo assim, ela parecia feliz. Isso revela tanto sobre a relação de Ellen com Nosferatu, como a maneira que ela enxerga Thomas. Ele não é apenas um marido, ele é um fino elo dela com aquele mundo, com aquela realidade. É como se, através dos olhos dele, ela conseguisse suportar a própria vida. Não se trata apenas de um desejo sexual, é um desejo melancólico pela presença, quase que um desespero que se mostra no receio que ela tem de ficar sozinha. Sozinha consigo mesma, sozinha com o seu desejo profundo por Nosferatu. Esse desejo surge da tão falada melancolia que Ellen sente e repete muitas vezes durante o filme. Contrapondo ela, tem a sua amiga, Anna Harding, que a todo momento tá cuidando dos filhos, cuidando da casa, agindo como uma boa mulher do século XIX. Ellen se questiona muitas vezes sobre uma vontade enorme que sente ao ver o céu, o mar, de tocar e estar em outros lugares, de se sentir extremamente controlada nesse mundo. A angústia que ela sente se mistura e se confunde com a situação que ela vive. Uma mulher seguindo as regras de um mundo que não foi feito para ela viver, apenas servir e ser grata por tudo isso. Ao lado da Anna, o seu marido, Frederick, se mostra um homem de negócio, herdando o legado do pai e vivendo como um bom homem, procriando como um bom homem. E Ellen busca em Thomas um espaço de esperança, uma pulsão de vida que a impele a continuar. Com ele longe, se torna um problema que agrava sua doença, sua mente fragmentada, e a coloca numa profunda dor. Tudo isso mostra o mal que Nosferatu simboliza, no poder demoníaco que ele é, no laço quase místico que ele tem junto da Ellen. Um laço tão enraizado dentro dela que disputa a própria vontade dela de estar naquele mundo. E essa vontade se materializa no chamado ao Conde Orlok. Quando Thomas está sendo, digamos, sugado ali no castelo, tem uma hora que Orlok se revela como a sombra da própria Ellen, atacando Thomas e drenando a sua vida, para que só sobre, então, em Ellen, o desejo mais terrível, a vontade mais obscura. Tomada pela melancolia, Ellen só deseja uma coisa: com a vida de Thomas em risco, a saúde da Ellen só vai piorando e piorando, ao ponto dos amigos, sem saber o que fazer, já tendo chamado médico, acabarem chamando um ocultista. Na cama, bem doente, ela comenta sobre a sua solidão, seu desejo quase que sórdido de ter conforto, de ter um toque agradável. E a maneira que ela descreve faz toda essa relação sexual com o desejo se tornar mais intenso. Ellen sofreu muito quando foi enviada pelo
pai a fazer tratamento médico em algumas clínicas. Que, bem, no século XIX você consegue só imaginar que tipo de tratamento era esse. Ela só podia acatar as ordens nesse mundo extremamente patriarcal. Ela ficou extremamente marcada por esses eventos e só conseguiu amenizar a sua dor, encontrar um acalanto em tudo isso quando ela conheceu Thomas. Antes disso, o seu desejo era apenas pelo abismo. O chamado do vazio, o chamado do abismo, Call of the Void. Um termo usado para a sensação incômoda que temos ao observar uma situação de incrível perigo e até de um desastre evitável, e mesmo assim a sua mente te tentar, brincar, mostrar quais seriam o fim daquele ato terrível. É muito comum isso acontecer quando você tá parado olhando para baixo de um lugar muito alto, imaginar como seria cair dali. Ou mesmo dirigindo, imaginando que, pô, é só eu virar o volante e acabou. A sua vida tá literalmente na sua mão. Um tris, um deslize, um pensamento intrusivo e tudo pode acabar. Não que seja uma tendência suicida, mas uma pulsão interna que te desafia, te coloca no seu lugar. Freud, o pai da psicanálise, fala muito sobre essas pulsões e descreve muito sobre a libido. Não apenas o que a gente conhece como libido sexual, mas a origem do desejo. Um desejo que pode ser chamado de pulsão de vida. Por outro lado, há uma pulsão destrutiva, a pulsão de morte, que te coloca num caminho autodestrutivo, mas que garante um desejo de completude. Tempos depois, Lacan expandiria essas ideias de Freud e adicionaria como a pulsão de morte pode em algum nível causar muito prazer. Eros e Thanatos. Essa dança entre essas divindades. Eros é o deus do amor, da paixão, da vida. Thanatos, o deus da morte. O desejo de sentir e a vontade íntima que temos de retornar ao nada, à inexistência que um dia fomos. Em si, o chamado do vazio é apenas nosso cérebro questionando a própria existência, revelando para nós que nossa pulsão de vida ainda exala mais força que nossa vontade em algum nível autodestrutiva da própria morte. E ambas trabalham juntas na formação do ser. Para Ellen, Thomas é a sublimação da sua libido, o Eros que havia abandonado, enquanto Nosferatu é Thanatos, que a acompanhou durante muitos momentos da sua vida. O desejo sexual que Eggers acaba retratando não é algo pornográfico, e sim delirante, entre contorções estranhas, olhos virados, um anseio de gozo que Lacan descreve como a busca por um prazer tão enorme, tão dilacerante, que termina na própria autodestruição. O terror que Eggers evoca em toda a sua sensualidade brutal é a busca quase que inalcançável pela completude. O abismo se torna finalmente realidade quando Nosferatu chega na cidade de Wisburg e uma praga de morte se espalha. Thanatos em pessoa tá ali, tomando as mentes e os corpos de todos, um por um, não deixando crianças nem mulheres para trás. A intenção de Nosferatu é acabar com qualquer capacidade de Ellen de manter vivo o seu Eros, para que assim ela seja completamente tomada. Enquanto Thomas não retorna da sua aventura, sendo resgatado por algumas freiras, depois de finalmente conseguir fugir do castelo de Orlok, homens discutem a saúde de Ellen, discutem quais anomalias e demônios estão possuindo ela. Uma mulher aflita que guarda dentro de si uma angústia tão profunda e inexplicável. Enquanto isso, homens extremamente pragmáticos tentam entender a sua situação e trazer um pouco mais de lucidez a essa mulher tão atormentada. Mesmo quando Thomas ele volta, a amiga de Ellen, Anna, tenta dissuadir ela sobre essas ideias de demônio, de um mal maior em si, dizendo: o Natal tá ali, pense nas crianças. Na mesma noite, Ellen é visitada por Nosferatu, que responde com uma frase marcante que simboliza toda a melancolia pulsante de Thanatos em Ellen: eu sou apenas o seu apetite, nada mais. Ellen confronta Frederick e é removida da história, colocada como alucinada, diminuída e enviada para uma carruagem, para ir embora. Saiba o seu lugar. Diante de um mal tão terrível escorrendo pela cidade, como se a própria melancolia da Ellen se espalhassem para todo mundo ali. Mesmo assim, para Frederick, ela é apenas uma mulher no século XIX. No fim do filme Nosferatu, de Robert Eggers, seus temas se unem
na completude do próprio destino. Para salvar todos na cidade e salvar o mundo desse mal que a própria Ellen parece ter despertado, ela precisa tomar o seu lugar ao lado do seu próprio fim. Engolida por uma melancolia profunda, sofrendo nesse mundo injusto e, além de tudo, suas angústias internas transformadas em terror para todo mundo que ela amava. No fim, sua decisão é muito clara. Para derrotar a sua melancolia, ela decidiu se entregar ao destino, somente jamais não suportando as consequências da sua tristeza. Finalmente vendo gozo a maneira mais poética de terminar com a vida de Nosferatu. Terminar com a vida de Eros em si. E para isso, Eggers entrega uma cena de tirar o fôlego, quando Nosferatu vê o sol raiar. Sua própria existência sem razão mais. Um prazer tão indescritível e tenebroso que o próprio Nosferatu chora sangue. O gozo da autodestruição, que se fecha num quadro de uma donzela abraçando a própria morte. Assim como os medievais retratavam a peste negra, um quadro da Danse Macabre. Eggers fecha sua fábula gótica com uma maestria muito bela, uma entrega emocional extremamente intensa. Ellen desejava a morte. Ellen estava destinada a Thanatos. E bem, não estamos todos? Eu gostei muito do filme, ele tem um ritmo muito bom, ele é um pouco exagerado e surreal, mas eu acho que essa proposta, voltando lá na obra de 22, e como ela também brinca com a surrealidade, como ela transcende a ideia do naturalismo, do realismo que veio antes dela. Mas essa pesquisa que eu fiz pro vídeo só deixou a obra mais profunda, muito mais fantástica. Robert Eggers entrega uma versão de Nosferatu única e que revive aquele terror trazido pelo expressionismo alemão com uma visão muito intensa e com uma fotografia magnífica, e usa toda aquela loucura, aqueles sons altos, a maneira que só ele sabe fazer, do terror bem esquisito e ao mesmo tempo desconfortável. Nosferatu é um filme com muitas camadas e eu tenho certeza que muita gente vai ter mais coisa pra falar, até mesmo dos assuntos e dessa ideia da psicanálise que eu trouxe aqui. Então comenta aí, fala o que você achou, que outras camadas que você enxergou, e se gostou do vídeo não esquece de deixar uma curtida, se inscreve no canal para mais análises de roteiro e epifanias filosóficas. E se você curte terror, tem um vídeo falando dos temas de Mouthwashing, um jogo de terror psicológico muito bom. Mas eu não falo só de terror, também pode ver sobre o falso protagonismo militaresco dos Estados Unidos que Spec Ops: The Line tenta demonstrar. Valeu e